Então, vamos lá, assim, para as pessoas que não te conhecem, então, assim, o que é... Você pediu para colocar, inclusive, na chamada da sua participação aqui, angolano pelo mundo, né? Isso. Então, como é que foi esse negócio do Tomás vir para o Brasil e se instalar aqui, morar aqui e falar, pô, vou ficar aqui. E agora já é um empreendedor aqui no Brasil. Como é que foi isso? Cara, quando eu conto a minha história sobre a chegada no Brasil, ela é um misto de umas situações engraçadas, assim, icônicas e interessantes, né? Mas é uma história longa. Eu cresci numa família cristã e desde muito cedo sempre envolvido com o cristianismo, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas majoritariamente do pessoal na África é ligado mais à tradição cristã, né? E aí, desde muito cedo, então eu sempre sempre me envolvi com o cristianismo. E sempre dei aulas. A minha família, ela é tradicionalmente ligada a professores. Ah, é uma família de educadores. É uma família de educadores, isso. Então, inclusive, eu sou a quarta geração de professores. Exatamente, é mesmo? Isso. E aí tem um fato muito curioso. Na época da ditadura militar, lá nos anos 70, alguma coisa assim, meu avô havia recebido um convite, ele lá do interior de Angola, para vir fazer uma especialização no Brasil. Porque ele era um professor muito famoso lá na região dele e ainda tinha aquele resquício da colonização que havia terminado recente. A Angola se libertou da colonização de Portugal em 1975, então é muito recente, né? E aí meu avô era um dos poucos professores negros e aí que dava aula, que trabalhava pro governo e tal, que trabalhava pro Estado. Dava aula de alfabetização? Ele já dava aula de alfabetização já ali pra... Até primeira série que chama, né? Ensino fundamental. Fundamental, isso. Então ele era muito conhecido. Ele formou muitas pessoas que até hoje trabalham em grandes lugares mesmo do governo do meu país. Que legal. E aí ele havia recebido um convite para vir para o Brasil fazer uma especialização. Um convite do governo. Não, um convite da Igreja Batista. Alguma pessoa ligada à Igreja Batista, porque ele era também ligado à Igreja Batista. Só que minha bisa... ela rejeitou, ela falou, se você sair daqui, você deixa de ser meu filho e tal. E aí, assim, negócio, minha mãe conta essa história, né? E aí minha mãe fala que ficou com raiva e tal, porque meu avô, no final das contas, resolveu que é o pai da sua mãe. Isso, que é o pai da minha mãe. Tá. Resolveu obedecer a minha bisa e aí ele não saiu de Angola. Só que, muito tempo depois, quando eu fui pra ele contar que eu havia recebido uma bolsa parcial para o Brasil, ele na época chorou, assim, ele falou, puxa, você tá cumprindo algo que eu lá atrás não tive a oportunidade de fazer, né? Então, eu sempre dei aulas, eu dei aulas desde os 12 anos, meu tio tinha um cursinho, eu dava aulas de matemática, mas em paralelo ali, muito ligado à igreja. Aos 12 anos? Não, eu vou cortar. Eu vou cortar, porque o cara aos 12 anos dava aula de matemática. Um negócio que eu não sei até hoje. Eu não gosto de matemática, sim. Estudei matemática muito porque fiz eletrônica, fiz TI depois e tal. Tive que estudar, mas não gosto. E você aos 12 anos já dava aula de matemática? Aos 12 anos. Meu tio tinha uma escola, um cursinho, em espécie assim de cursinho lá, de alfabetização. E aí dava reforço escolar. E eu dava aula de matemática. Tanto que eu lembro de um episódio... meu tio dava aula no ensino médio e à noite, porque as pessoas em Angola não tiveram a oportunidade de ir para a escola cedo. Uhum. Então, algumas, para você estudar, geralmente as pessoas estudavam à noite porque de dia tinham que trabalhar. Isso. E aí, numa dessas aulas à noite de matemática que meu tio também dava, ele resolveu me levar. E sem combinar nada, ele colocou uma equação de segundo grau na lousa, e aí os alunos estavam ali quebrando a cabeça. Aí ele disse o seguinte, olha... meu sobrinho de 12 anos, ele é capaz de fazer esse exercício em não abrir e fechar de olho. Aí eu tava me segurando, assim. Aí todo mundo, não, duvido. Era já gente adulta já e tal, pai de família. Aí eu falei, cara, não acredito que ele vai fazer isso comigo. E aí ele falou, Tomás, vai lá fazer o exercício. Aí, e se eu não conseguir, sabe? Mas ele tinha tanta confiança, aí eu fui, assim, em pouco tempo eu resolvi o exercício, apresentei o resultado, e aí todo mundo, puxa, tá certo, e aí todo mundo admirando. Então, eu sou ligado a essa veia de educação,
e levei isso também para a igreja. Então eu sempre era a pessoa que abria a Bíblia, que ensinava para as outras pessoas e tal. E aí com as nossas limitações. E aos 16 anos eu comecei a liderar um movimento que visitava o interior do nosso país, ajudando as pessoas ali, para quem é ligado mais à fé cristã. Então a gente fazia o que nós chamamos de discipulado, que é evangelismo. E a gente ia e evangelizava. O interior do país ele foi completamente massacrado pela guerra. Então a gente ia lá trazer uma mensagem de esperança para as pessoas, isso aos 16 anos. E o trabalho era tão bom que a Convenção Batista, que é a organização suprema das igrejas batistas em Angola, havia cedido um busão pra gente. O único adulto que estava com a gente era o nosso motorista, irmão Sozinho, era tudo... E o resto era tudo adolescente. Tudo adolescente, jovem, era eu, o Vitor, que liderávamos esse trabalho. E aí eu comecei a perceber que eu tinha essa inclinação muito forte para a área do ensino. E aí eu comecei a buscar por direcionamento e entendi então que queria ter uma experiência fora de Angola, aprender um pouco mais sobre teologia. Aí comecei a aplicar para universidades, para faculdade de teologia no Brasil e nos Estados Unidos. Então, enquanto o pessoal estava lá no MSN, então ia na Lan House, aí eu entrava no Fale Conosco das universidades, aí eu escrevia a minha história, tanto na Universidade do Brasil quanto nos Estados Unidos, e aí mandava. Um ano depois, eu recebi uma mensagem da Faculdade Teológica, que foi a instituição onde eu estudei. Eles haviam gostado da minha história, disseram para mim: Tomás, bolsa integral a gente não te dá, mas uma bolsa parcial a gente te dá. Falei, opa, é isso que eu tô precisando. Aí eu já dava aulas também no ensino médio nessa época. Aí, com 16 anos, eu dava aula para os alunos. 16 anos você dava aula para os alunos do ensino médio, da sua idade. Da minha idade. Isso a gente fala, é bom falar os nomes dos lugares para as pessoas até terem a veracidade, né? Isso era no Colégio Batista, Amor de Deus, lá em Luanda, no Golfo 2. Assim, eu era o professor mais novo da escola. E era professor, assim, era notório saber, não tinha formação nem nada. Não, sabia não tinha. fazer. Fiz alguns cursos de pedagogia e tal, mas assim, porque eu terminei ensino médio muito cedo, acho que com 15 anos, assim, sempre fui bem aplicado. Tanto que quando eu falei que queria estudar teologia, meu tio olhou assim pra mim, ele ficou desgostoso da vida, porque ele imaginava eu fazendo outra coisa, né? Mas enfim, aí eu vim pro Brasil. 3 meses depois da minha chegada no Brasil, aí eu recebi um e-mail da universidade nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, também: Tomás, nós gostamos da sua história, queremos que você venha pros Estados Unidos. Eu falei, quer saber, já tô no Brasil, vou ficar por aqui mesmo. Então assim, resumindo, foi desse jeito que eu cheguei no Brasil, né? Eu pensando aqui, será que agora ele pensa assim, devia ter ido pros Estados Unidos? Não, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Conheci a Tainá aqui, minha esposa, é verdade, né? Tem a pequena Ágata, grandes amigos, e enfim, foi a melhor decisão. Que bom. E agora, você falou um negócio curioso, né? Os caras falaram, pode vir pra cá, mas bolsa integral nós não vamos te dar. Não vamos te dar. Não vamos. Ô, pessoal da Batista, pelo amor, hein? Se o cara não é um cara bom, o cara tá lascado aqui, né? Assim, foi. Não vamos te dar bolsa integral, não. Parcial. Vem aí de Angola pra cá e nós vamos te dar parte da bolsa. O resto você vai se virar pra pagar. Mas foi exatamente nesses termos. Mas aí ajuda, né? Ajuda no sentido de criar maturidade pra gente, sabe? E aí eu tive uma bolsa parcial da Faculdade Teológica, não reclamo, graças a Deus foi uma baita de uma oportunidade. Mas assim, 6 meses depois eu tava olhando pras paredes e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu tinha uma bolsa só de isenção de mensalidade. Aí tinha que pagar a faculdade, o local onde me hospedava. Era uma república da faculdade, né? A gente tinha que pagar, morava em Perdizes, ali do lado da PUC, muito caro. A faculdade teológica é praticamente ligada ali à PUC do lado, né? E aí era muito caro, mas assim, não teve jeito. Aí tinha que começar a ralar. Aí fui trabalhar. 6 meses depois eu tava trabalhando na República, aí numa empresa que prestava serviço da companhia aérea para extravio de bagagem. Eu não sabia que tem esse trabalho. Extravio de bagagem. Quando sua bagagem se perde no aeroporto, ou ela trinca, quebra, dependendo da companhia aérea, ela tem uma parceria com uma empresa que faz reparo dessa bagagem, ou então a restituição dessa bagagem. Eu trabalhava... ouvi falar. Então, cara... E aí você arrumou um emprego nesse troço. Pois é. Hoje, quando eu vou pro aeroporto, eu sei quem é rico e quem não é, só por causa da mala. Porque eu sei que tem mala que custa muito dinheiro. Aí eu trabalhava com isso, né? Saindo, entregando malas. E aí o dono da empresa olhou assim pra mim e falou, cara, Tomás, você é um cara
muito dedicado. E vai ser um desperdício colocar você para trabalhar como no concerto, no setor de concerto mesmo. Eu acho que se você se esforçar, te dou um mês, na verdade, se você desenrolar esse seu português, e aí, porque falava muito mais voltado para a realidade de Angola do que do Brasil. Haviam 6 meses que eu tinha chego ao Brasil, isso. E aí eu falei, cara, um mês, aí eu vou me esforçar. E aí fui, né? Tanto que quando eu volto pra Angola, o pessoal fala, ixi, lá vem o brasileiro, que eu não falo mais igual angolano, mas eu também não falo igual brasileiro, né? Então, alguém perguntou pra mim aqui, assim, mas ele tem aquele sotaque e tal. Eu falei, ele quase não tem mais. Ele fala um meio português, português de Portugal, meio português brasileiro. Eu tenho a minha identidade aqui, o meu português. Mas foi isso, cara. Aí um mês depois eu tava me comunicando razoavelmente bem aliás, pra... Ficava treinando em casa? O que você fazia? O que você fez? Cara, fiquei assistindo muita TV. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, antes de vir pro Brasil, inclusive, eu já pesquisei muito a respeito do Brasil. Então, eu não vim pro Brasil com um desconhecimento da realidade. Saber o que ia Isso. encontrar Eu aqui. sabia quantos estados tem o Brasil, onde fica o norte, onde fica o norte. Cara, eu tinha essas informações básicas. Tanto que, às vezes, eu converso a respeito da cultura do Brasil para as pessoas falam, cara, onde você aprendeu isso? Cara, eu nem sei onde você aprendeu isso. Porque o brasileiro não conhece, né? Eu nem sei como é que você sabe. Eu falo, eu estudei. Eu exato, fui atrás, né? Exato. E aí eu desenrolei isso, um mês depois estava lá atendendo como se fosse um call center, atendendo telefone, lidando com os clientes gostavam. E era uma vaga que as pessoas ficavam aí 3 meses no máximo. E aí eu fiquei por 1 ano, acho que quase 1 ano e meio, até quando eu mesmo saí da empresa, mas o dono da empresa até hoje é um grande amigo meu, a gente se encontra, ele falou, puxa, que pena que você saiu e tal. Mas assim, aí eu encontrei meu espaço, enfim, e as coisas começaram a fluir. Né?